as pessoas, não a problemática, mas a solucionática. Me perdoe aqui o nosso professor Mateus, né? Não sei se essa palavra existe, viu, Mateus? Mateus brinca dizendo assim, coisa boa é ouvir um bom português. Então, um bom português. Problemática e solucionática, né? Ou seja, onde Deus nos permitir estar, que sejamos nós a solucionática, não a problemática. Muitas vezes nós somos mais problema do que solução, não é? Que Deus nos permita, aonde cada um de nós estivermos, as pessoas apontarem para nós, falar, lá tem alguém que pode resolver este problema, que pode trazer a paz de volta, que pode trazer a alegria de volta, que pode trazer a fé de volta, pode trazer a esperança de volta, não é? Que pode mudar esse cenário. E então Maria diz, né, olha, façam tudo o que Jesus vos ordenar, porque tem alguém aqui dentro que pode ser a solução destes problemas. E aí eu vejo que essa transformação Deus permite que ocorra na nossa vida. Em muitas situações da vida nós vamos nos transformar de coadjuvantes para protagonistas, né? Deus vai abrir essas portas para a gente, e são assim, né, momentos, janelas, portas dos céus, quando a Bíblia diz que Jesus foi convidado, mas ele de repente se transformou quase que na pessoa principal naquela festa, porque ele assumiu a responsabilidade, né? Protagonismo é isso. Eu brinco dizendo que Jesus podia ter ido embora daquele casamento, né? Dito para Pedro, que era meio nervoso, Pedro, vai lá para casa, lá a gente pede um iFood, pede um pizza, acabou, deu ruim, né? Aliás, tem um livro, né? Como sobreviver em festas sem comida e sem bebida, deve ter sido escrito naquela época também, né? Às vezes, diante do problema, a gente se ausenta, às vezes, diante do problema, a gente recua, a gente foge, a gente varre para debaixo do tapete, a gente não quer encarar o problema, não quer encarar a crise, né? Acabou o casamento, acabou o vinho ali naquele casamento, que seria para aquela família, para os pais da noiva, uma vergonha enorme, né? Diante de todos os seus amigos, e de repente Jesus assume o protagonismo, porque se você percebe o texto, ele não faz um milagre assim, existe uma sequência, existe um planejamento, existe uma estratégia de ordem, né? Existe um caminhar do milagre, ou seja, quando as situações acontecem, nós sermos menos vítimas da vida, né? Nós nos posicionarmos menos na vida como vítimas e mais como protagonistas, né? Muito fácil a gente colocar a culpa nos outros, é muito fácil a gente culpar o dono do cartão de crédito lá, que deve ter feito o cálculo errado, quem era o cerimonial do casamento, que foi mais gente, o cerimonial culpar que o povo estava bebendo demais naqueles dias, enfim, ou seja, a gente transferir as responsabilidades, enquanto Deus quer que haja uma metanoia na nossa consciência de assumir a responsabilidade pelo lugar que a gente tem. E você encarar os seus problemas de uma forma diferente. Porque, poxa, se eu estou aqui, que Deus me abençoe para resolver esse problema, que Deus me abençoe a resolver essa situação, né? E eu vejo que Jesus, ele de repente passou de coadjuvante a protagonista ali naquele lugar, sem nenhum vitimismo da parte dele, né? E falou, não, vamos transformar essa situação, né? E de repente a Bíblia diz que Jesus assume aquele risco, manda encher as talhas de água, né? Como vimos ali, e transforma a água em vinho, e leva o vinho, que nós acho que vamos provar daqui a pouco, ao mestre Sala, e o mestre Sala diz assim, uau, que vinho bom é esse, né? Normalmente as pessoas no casamento dão um bom vinho primeiro, depois da turma já está toda, já ter bebido bastante, dão o vinho de qualidade inferior para que se bebam. Vocês, contudo, fizeram o contrário, guardaram o bom vinho até agora. E eu percebo assim outra
transformação muito bonita que Jesus opera ali naquele milagre é a entrega que a gente tem que dar pela vida, que se chama excelência. Tem um ditado, né? Tem uma frase, uma expressão que usamos muito no Brasil, que diz que o bom é inimigo do ótimo. Deus quer que a gente busque a excelência, Deus quer que a gente entregue a excelência, Deus quer que a gente viva pela excelência. A gente só entrega aquilo que a gente é, né? Jesus não poderia fazer um vinho mais ou menos. Jesus não saberia fazer um vinho que não fosse daquela qualidade excelente, porque tudo que ele fez era excelente, né? Aquele vinho era do céu, né? Era um vinho de Deus, né? Era um vinho, alguma coisa assim, sobrenatural, né? E eu acho que a gente também precisa trabalhar na nossa mente essa metanoia, essa transformação, porque muitas vezes nós nos contentamos com o bom, né? O bom, como eu disse, né? O bom é inimigo do ótimo. Eu caracterizo esse bom, né? Como o nosso modelo mental de média, né? E quando a gente estudava, né? O irmão estudou no Loyola, os filhos eu também estudei no Loyola, né? Nossa média lá era uma média calibrada, né? Vamos supor que fosse uma média aí 6, 6,5, 7, a maioria dos colégios estão nessa média. E a gente, Cacá é um cara muito inteligente, né? Olha a cara dele, né? E ele estudava aí, quando fosse mais ou menos ali no mês de setembro, você já tinha passado de ano, não tinha, Cacá? Agosto, setembro, né? De setembro para o final do ano, o que o Cacá falava para ele mesmo? Agora estou de boa, não preciso estudar mais. Eu já passei de ano, é só ir na aula, né? E quando a gente está no período escolar, né, na formação, a gente se contentava em simplesmente passar de ano ou se contentava em simplesmente na média. O problema não é a escola, o problema é que às vezes a gente leva essa mentalidade para a vida e a gente se contenta com a média, enquanto Deus tem para nós um 10. 10 é a excelência, né? 10 é aquilo que Deus tem na nossa vida profissional, nas nossas relações, na nossa vida com Ele, né? No nosso casamento. Ou seja, quem sabe nessa tarde Deus esteja dizendo para você ir do bom para o ótimo. Quem sabe Deus esteja dizendo para você áreas da sua vida que estão boas, mas podem melhorar. Você pode ir para um 10. Você pode perfeitamente caminhar para algo que é maior, né? E eu tenho nesse texto ainda, e já estou acabando para a gente cantar uma música, né, e fazer uma oração. Eu não sei se vocês já se deram conta, mas Ben está aqui, pode me ajudar. A Bíblia diz isso em João 2, que cada talha levava de 80 a 120 litros. Não é isso? Eram talhas grandes. De 30 a 40 litros. Isso, 30 e as talhas tinham de 2 a 3 metretas. Então, E eram 6 talhas. 6 talhas. Vamos colocar na média 100 litros. Nós estamos falando de 600 litros de vinho. 600 litros de vinho. De onde era esse vinho? De onde era esse vinho? Do céu. Quanto custa um bom vinho aqui, Cacá? O nível que Jesus deu? Esse, né? Não é menos do que uns 50 mil uma garrafa. garrafa, Na média não. aí uns 50 mil uma garrafa. Jesus fez 800 garrafas de vinho, 600 litros, 750 ml cada garrafa. Jesus produziu 800 garrafas de vinho. Há uma média de 50 mil reais cada garrafa. Na verdade, mais, né? No mínimo 1000 garrafas, porque tem 750 garrafas. Jesus fez um milagre de 40 milhões de reais. No mínimo 1000, dá mais de 1. Vocês já pararam para pensar nisso? Não. O primeiro milagre de Jesus foi um milagre de mais ou menos 40 milhões de reais. Então, o que isso tem a ver com a gente? Tem tudo a ver, porque aquele milagre nem era para ele, era para os outros. E isso expressa um princípio bonito da gente aumentar a nossa régua de generosidade na vida. Amém. Da gente, ali a Bíblia diz que a partir daquele milagre, os seus discípulos creram nele. E a glória de Deus se manifestou na vida de Jesus. Ou
seja, uma transformação, às vezes, né, contra a avareza, né, contrária à soberba, contrária à escassez, né? É uma transformação que nos permita crescer em generosidade, né, crescer esse número é um número extraordinário, né, gente? Pensar que Jesus, no seu primeiro milagre, fez não foi um milagre de 1 milhão, de 5 milhões, foi um milagre de algumas dezenas de milhões de reais. Foi muito vinho que ele fez naquela festa e de uma qualidade maravilhosa, né? Toda generosidade, toda dádiva, né? Toda bondade de Deus em relação àquele momento, né? Então, que ao estarmos aqui, né, nessa atmosfera de Caná da Galileia, e tantas outras pregações existem lá, o Chaim diziam que no casamento deles essa passagem foi pregada. Eu já preguei essa passagem do casamento inúmeras vezes, né? Uma passagem tão maravilhosa, né? Eu creio que Jesus podia ter começado o seu ministério de tantas outras formas mais impactantes, às vezes ressuscitando um morto, às vezes multiplicando os pães e os peixes, né? Onde a gente vai, às vezes andando sobre as águas, onde a gente também estará amanhã ali no Mar da Galileia. Seria uma forma muito mais esplendorosa, muito mais emblemática, não é? Mas Jesus escolhe a família, Jesus escolhe trazer de novo a alegria, Jesus escolhe remover a vergonha daquela noiva, e cada um de nós somos a noiva. E se aquele casamento terminasse daquela forma, aquela noiva estaria envergonhada, né? Jesus escolhe, de alguma forma, o texto nos fala até que a hora não era chegada, mas mediante a dor daquela família, ele atende a dor daquela família, ou seja, às vezes nós transformarmos a nossa mente, não fazer nem aquilo que a gente está pensando, mas aquilo que a gente está precisando fazer, aquilo que somos chamados, aquilo que somos convidados, né? Jesus dá a entender que não era aquela hora dele, mas que ele faria, porque tinha alguém sofrendo, porque tinha alguém com dor, tinha alguém que estava envergonhado. Eu creio que isso tudo a palavra desse milagre é transformação, e que Deus nessa tarde nos transforme. Transforme e que nos leve a mais, transforme e nos leve à excelência, transforme e nos leve a um novo nível de generosidade, transforme e nos leve a um novo nível de protagonismo, transforme e nos leve a um novo nível de inspiração às pessoas, né? Eu já encontrei com muitas pessoas na vida. A Kátia já me viu contando esse caso por mais de 1000 vezes. Mas, em uma ocasião, na Transpes, eu encontro com um rapaz e ele diz para mim assim: prazer, seu Sandro. Ele era do PCD. Ele falou: seu Sandro? Ele pergunta para mim. Não, eu falei: seu Sandro, né? Eu falei: sou eu mesmo. Ele diz: boa tarde, eu trabalho aqui na Transpes e eu posso tirar uma foto com você? Eu falo: pode tirar uma foto comigo. Posso te marcar no meu Instagram? Eu: pode marcar. Posso, enfim, posso te mandar uns e-mails? Ele: pode mandar uns e-mails, né? Eu falo para ele meu e-mail, sandro@transpes.com.br. E aí ele falou: eu quero falar com você que um dia eu vou sentar na sua cadeira. Ele falou: não seja por isso, vamos lá na minha sala agora, você senta na minha cadeira e a gente tira a foto. Eu falei: não, você não está entendendo não, um dia eu ainda vou sentar na sua cadeira, você é o presidente da Transpes, né? Eu falei: poxa vida. E aí daqui a pouco aquele cara começa a mandar e-mail para mim, e-mail, 1 milhão de e-mails, né? E uma quantidade enorme de e-mails. Eu vou para o refeitório lá, eu pego a minha bandeja para servir. Posso almoçar com você? Eu falei: pode almoçar comigo, vamos lá, filho, então. E eu ponho arroz, ele põe arroz, eu ponho feijão, ele põe feijão, põe frango, ele põe frango, né? E daqui a pouco ele manda um e-mail para mim e diz assim: qual é o dia mais importante da sua vida, Sandro? E aquele e-mail, eu respondo para ele, né?
Assim, Felipe, eu já tive muitos dias importantes na minha vida. O dia em que eu me casei, o dia em que meus filhos nasceram, dia de tantas realizações profissionais, dia de prêmios, mas o dia mais importante da minha vida foi o dia em que eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Dia 4 de junho de 1983. Eu mando aquele e-mail para o Felipe. Daqui a pouco eu recebo um e-mail do pai do Felipe, ele contando um pouco da história dele, da importância que era trabalhar ali na Transpes para aquele jovem, né? E ele me convida para ir na casa dele, porque daqui a 2 semanas ia ser o aniversário do Felipe. Eu falei, eu vou. Eu chego lá e está a família dele reunida, e ele então pede a palavra na hora do parabéns, e ele fala assim, hoje eu quero que seja o dia mais importante da minha vida. O Sandro me disse que o dia mais importante da vida dele foi o dia que ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero que hoje seja o dia mais importante da minha vida, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E ele aceita Jesus, o pai dele aceita Jesus, a mãe aceita Jesus, a irmã aceita Jesus. E a gente faz uma oração, né? E eu me lembro da frase de Billy Graham, uma expressão que ele usava nas suas pregações, ele diz assim, você é a Bíblia que as pessoas querem ver. Você é a Bíblia que as pessoas precisam ver. Essa transformação que eu busco na minha vida, né? Que eu quero. Que as pessoas sejam capazes de olhar para cada um de nós e dizer assim, poxa vida, eu quero me aproximar de Deus como aquela pessoa. Quero me inspirar naquela pessoa. O apóstolo Paulo diz sobre isso. Ele traz esse desafio para a igreja de Éfeso, quando ele diz assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu oro nessa tarde para que os nossos relacionamentos possam ver Jesus em nós. Amém. Nós somos a Bíblia que as pessoas precisam ler. Amém, Jesus. Que essa transformação venha cada vez nas nossas mentes, né? Não se trata de ir para o céu apenas, não se trata de realizar sonhos apenas, não se trata de ver com promessas cumpridas apenas, se trata de um dia contarem a nossa história. Seus filhos, seus netos. E de tudo que eles puderem dizer e de tudo que eles puderem se lembrar. Eles se lembrarem, poxa, meu pai amava Deus. Meu pai me ensinou a andar com Deus. Meu pai me inspirou a estar mais próximo de Deus. O Senhor promova essa transformação nas nossas mentes. Que ao voltar para o Brasil, mesmo esses dias aqui, a gente seja e continue sendo cada vez mais uma inspiração para a vida das pessoas. Vocês
vocês são inspiração para mim. Tenho um carinho enorme por cada um de vocês, eu e Cátia. Somos gratos a Deus por cada vida. Cada um de vocês tem uma história bonita, testemunho bonito. Que esse nível de inspiração possa ser exponencialmente acrescentado nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Beberam daquele vinho sem saber de nada, sem saber que o Senhor tinha feito um milagre. Quantas vezes também nós vivemos situações, Pai, sem saber que é fruto do milagre do Senhor para nós. Nós nem somos gratos, nós nem temos o Senhor.
quantas situações, Pai, nós não reconhecemos o teu milagre. Quantos convidados estavam ali, Pai, beberam daquele vinho e não souberam que foi o Senhor que nos transformou. Mas nós não queremos ser assim. Nós queremos honrar o teu nome, nós queremos reconhecer os teus milagres. Nós queremos, Senhor, viver os teus milagres. Ajuda-nos, Pai. Dá-nos um coração quebrantado. Dá-nos um espírito quebrantado, Pai. Mostra-nos a nossa necessidade do Senhor, da tua intervenção nas nossas vidas. Porque somos tão frágeis, Pai. Somos tão frágeis. E nós clamamos a Ti nessa tarde. Sabe, não nos deixe viver milagres sem saber reconhecer o Teu nome. Livra-nos disso. Nós já vivemos o milagre da vida, o milagre da saúde. Temos vivido tantos milagres, Pai, que nós não reconhecemos. Nós nem valorizamos. Muitos convidados naquela tarde, naquela festa, né, conheceram e nem valorizaram o milagre. Eles só usufruíram. Mas nós não queremos somente usufruir. Nós queremos reconhecer. Reconhecer o teu senhorio. Reconhecer a tua bondade. Reconhecer o teu amor. Porque o Senhor amou aquela noiva, aquele noivo. O Senhor amou a vida deles, Pai. Amém. O Senhor tirou a vergonha da vida deles. Quantas vezes o Senhor quer tirar a nossa vergonha? Quantas áreas da nossa vida, Pai, nós carregamos tantas vergonhas. Por nos acharmos, Senhor, inferiores, por não nos acharmos inadequados, por nos acharmos maus mesmo, egoístas, soberbos. E às vezes nós temos tantas culpas, e tantas dores, e tantas vergonhas, Pai. Mas o Senhor não teve dó. O Senhor somente cobriu a vergonha deles. Como o Senhor fez com Adão e Eva. O Senhor cobriu a vergonha. E nós pedimos a tua cobertura sobre as nossas vidas nessa tarde. Cubra-nos, Papai. Cubra-nos. Nós precisamos da tua cobertura nas nossas vidas. Porque quantas vezes nós atrapalhamos todas as coisas, quantas vezes a nossa força, Pai, nós rompemos, nós envergonhamos, nós maltratamos, nós não sabemos solucionar situações, nós atropelamos. Mas nessa tarde nós te pedimos, cubra-nos. Cubra-nos, Pai. Tira a nossa vergonha nessa tarde. Nós clamamos a Ti, nós invocamos o Teu nome sobre as nossas vidas. Queremos viver, sim, os Teus milagres. Queremos usufruir dos Teus milagres. Mas queremos saber e reconhecer que é o Senhor quem fez o milagre.